Então, a reunião hoje não é para explicar os novos formatos, né? Mas só para deixar vocês a par do que está acontecendo, amanhã eu e o Jorge a gente vai ter uma reunião para definir já as próximas mudanças do Gama Quant, tá? A primeira vai ser uma série de alterações no layout que tem hoje, né? Inclusive ali na parte de como fazer as regras e tudo, deixar tudo muito mais simplificado, né? Para quem é de sistema sabe que não é assim tão simples. A gente tem que fazer no ambiente de homologação, porque fui lá, mexi nisso aqui, pode alterar outra coisa, então a gente vai fazer com todo cuidado para que a gente faça aí um lançamento do novo Gama Quant com um novo layout e também com novos produtos. Tá? Eu acho que agora vai rápido. Tá? Alguém está com o microfone aberto. Tem alguém aí com o microfone aberto. Ok. Vamos lá. Então, a gente vai falar primeiro da questão do relatório. Então, deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês. Vou compartilhar a tela inteira para sempre, acho que fica mais fácil. Então, a gente tem o relatório, tá? O relatório do Gama Quant, essa primeira parte aqui, ela é um GENS de inteligência artificial, tá? Então, eu rodo ele de manhã, ele pega César, por gentileza, muta seu microfone, por gentileza. Eu? Sim. Obrigado. E aí, ele pega esse GEMS, né, só que eu tenho que conferir, porque o pessoal acha que inteligência artificial é inteligente, né? Tudo que uma inteligência artificial não tem é inteligência, né? Então, assim, eu diria, outro dia eu vi um trabalho bastante interessante, que a IA erra em aproximadamente 95% atualmente dos diagnósticos médicos, né? A pesquisa foi feita nos Estados Unidos agora recentemente. Eu diria que no meu relatório ele erra perto disso aí, mais ou menos. Por isso que eu chego cedo no trabalho, porque não dá para você confiar. Então, por exemplo, outro dia eu rodei, aí veio o relatório dizendo que a bolsa estava 130 mil pontos. Eu falei, pô, cara, tá tudo. Aí eu tenho que conferir tudo, cara. Então, ele pega notícias da Reuters, da Bloomberg, tá, da Investing, Valor Econômico, pega isso tudo e compila numa coisa só, tá, que seriam as notícias do dia. Mas, eventualmente, eu não sei por qual motivo, tá, ele traz notícia do século passado, né, assim, do nada. Né? Então, não adianta tentar fazer de forma automática, porque ela não vai rolar. Né? Então, eu confiro, porque senão ela vai fazer errado. Tá? Então, e acontece isso muito, não é pouco, é bastante. Tá? Então, eu rodo ela, eventualmente vem certo, aí, por exemplo, hoje que veio tudo certinho, bonitinho, porra, aí eu consigo terminar o relatório em 15 minutos. Né? Então, é rápido. Quando vem errado, é um show de horror, porque aí eu tenho que ir meio que na munheca mesmo, porque não adianta, quando ele começa a errar, eu não sei qual o motivo, ele se perde realmente e fica completamente maluco. Tá? Então é isso, essas notícias elas vêm de um compilado dos principais agentes econômicos, né, e são colocados aqui para vocês. Tá? Aqui na parte, e também a parte do noticiário internacional e geopolítico, tá? Tem tudo aqui. E resumo da política local também, né? No caso do relatório econométrico, tá? Isso aqui é alimentado um banco de dados todo dia de manhã, quando eu chego, tá? Eu mando rodar e ele cospe as informações, tá? E aí aqui não tem erro, entendeu? Ele vem e, eu só dou um play e ele roda tudo, né? E aí eu nem questiono, né?
Então, hoje, eu nem sei como é que fechou o dólar, para cima ou para baixo? Para cima, né? Eu acho que subiu hoje o dólar, mas enfim. Pouca Então, coisa, mas subiu. Subiu. então olha só, ele mostrou, na verdade, de manhã, porque era dado até sexta-feira, baixa aceleração, mas ele botou lá os limites de máximo e o limite de mínimo, né? Eu acho que chegou a passar de 108 em algum momento. Eu não sei se fechou nesse nível não, mas chegou a passar, né? Quem acompanhou aí direito, porque eu estava trabalhando hoje, não consegui nem ver o mercado direito. Mas eu acho que passou um pouquinho. Acho que eu estava com... Estava aqui, ó. Bateu acho que 109,50, eu acho. 113, talvez. Acho que 113 foi o máximo. Mas, enfim, esse aqui é o profit. Tá? Então, o relatório, obviamente, ele tem os dados, ele tenta estimar, né, o valor para o período seguinte. Tá? É só isso que o relatório faz. Ele vai lá e tenta estimar para o dia seguinte. Né? O que ele faz para estimar para o dia seguinte? Ele usa um filtro de Kalman. Tá? E a diferença entre, por exemplo, ele botou aqui como máxima 108, bateu 113. Então, ele errou em quanto? Ele errou em 5. Tá? A estimativa de erro estava limitada a quantos pontos? Aproximadamente 23. Ou seja, do valor esperado, tá ok? 23 para cima, 23 para baixo, essa diferença seria o meu erro esperado. Tá? Então, 108 mais 22 daria 130, isso? Isso. Isso. Daria 130. Se o máximo foi 113, qual foi o meu erro, então? Foi de 130 para 113. Chegou a 118, Sérgio. Chegou a 118? É. Então, é de 130 para 118, ele errou em 12. Tá? Aí ele guarda aquela informação enquanto ele errou. Ok? Quando ele guarda aquela informação, ele vai ajustando o filtro de Kalman dele. Tá? Do modelo que ele está utilizando. Qual o filtro de Kalman? Depende. Existem vários filtros de Kalman diferentes. Tá? Qual o que ele vai usar? Ele vai usar aquele que está mais adequado para o cenário do momento. É isso. Tá? Então, olhando aqui para o Excel, né, quando a gente pega lá uma regressão, pode ser uma regressão linear do tipo LS, pode ser uma regressão linear do tipo ortogonal, né, ou outro tipo de regressão linear. Existem vários tipos de regressão linear diferentes. A gente está mais acostumado com a regressão linear do tipo OLS, né, que é baseado ali nos mínimos quadrados, né? Então, eu uso uma regressão. Então, baseado nessa regressão, eu tenho um valor do preço de um ativo, tá? Para ter, que é T mais 1? Para o próximo período. Ou seja, P de T, ou seja, P índice T é o preço hoje. E o P de T mais 1 é o preço amanhã, por exemplo. Tá? O preço amanhã, você sabe quanto é que é? Não. Então, você está estimando esse valor. Simples assim. A diferença entre o valor que eu estimei, né? Então, a diferença entre esse cara
tá? E esse cara aqui, Acho que é. né? Ou seja, a diferença entre o preço de T mais 1, tá? E quanto vai ser PT mais 1 amanhã, tá? Vou chamar de PFP futuro, vamos botar assim, tá? Ou seja, eu estimei um valor, só que o valor, ao invés de ser esse, foi PFT mais 1. Essa diferença é o erro da minha da minha estimação. Essa diferença que é o erro da estimação, vou explicar de uma forma simples, tá? Porque não é bem assim, que depende de uma série de coisas, depende do fio de Kalman, depende de como você quando botou a matriz de Markov para ela trabalhar, enfim, depende do vetor Q, depende do vetor E, depende de um monte de coisa, tá? Essa diferença, tá, entre o valor que eu estimei para amanhã, tá, ou se eu pegar hoje, o valor que eu estimei para hoje, tá, versus o valor que foi, o erro da estimação. Esse erro da estimação, ele passa a ser o quê? No banco de dados, passa a ser o resíduo da estimação. Então, o que é resíduo em estatística? É sempre O erro. É sempre o erro da estimação que depois vira o quê? Vira resíduo. É isso. Sempre. Aquilo que eu estimei que deveria ser, não foi, essa diferença, que é o erro da estimação estatística, ela vira um resíduo. Ok? E aí, quando eu faço lá a cointegração, eu isolo quem? Isolo exatamente esses resíduos, esses erros que eu estimei. Não tem mistério isso, cara. É um banco de dados. Olha aqui, ó. Eu tenho um banco de dados aqui, ó, do erro. Ó. Opa. Eu consigo mostrar para vocês. Ó. Às 15h06, 10h10 e 10 segundos, e tantos segundos, eu estimei em menos 8,667. Foi para 8,628. Depois foi para 8,609. Depois foi para... Essas diferenças aqui são o quê? É o erro da minha estimação. Ok? Tá? Então, eu consigo montar um banco de dados de erros da minha estimação. Simples, só isso. Não tem nenhuma dificuldade em entender isso. Alguém tem dificuldade em entender o que é um resíduo? Não. Então, tá tranquilo. Então, posso seguir, né? Então, vamos lá. O que diz o relatório aqui? Então, o relatório diz um valor de máximo, um valor de mínimo, tá? Um valor esperado. Tá? Esse valor esperado eu posso fornecer ao sistema, se eu quiser, tá? Mas eu não faço isso. Eu deixo o sistema trabalhar sozinho. E aí ele mostra um momento negativo com uma aceleração negativa. O que significa isso? Significa que vai cair, tem tendência de cair. Por quê? O que é momento, então? Momento é igual a velocidade. A velocidade... Alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza, pode mutar, por favor? Obrigado. Momento é igual a velocidade. Então, como uma grandeza física, ela pode ser expressa no quê? No formato de quê?
Vetor. Vetor. Sérgio, esse valor esperado é o que a média é entre o máximo e o mínimo? Isso. A média é sempre o valor esperado. Exatamente isso. Ok, obrigado. Tá? Então, olha aqui, ó. Se a velocidade ela pode ser expressa no formato de um vetor. Então, se eu tiver um vetor apontando para cima, ele é um vetor positivo a partir dessa reta real que eu botei aqui. Se eu tiver um vetor apontando para baixo, tá? Ele é um vetor com sinal o quê? Se para cima o sinal é positivo, para baixo o sinal é o quê? Negativo. Negativo. Negativo, porra. É só isso. Então, assim, eu não consigo entender qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, o momento é negativo, tá ok? Com a aceleração negativa. Ou seja, o que é a aceleração? Variação da velocidade. Ou seja, quanto eu vou somar a velocidade, certo? Se você, vamos pensar assim, quando você sai de carro, o teu carro está parado. Qual é a velocidade? É 0. Está aqui. Aí você começa a acelerar. Se você está começando a acelerar, você está somando a 0 o quê? Já que a velocidade inicial é 0. O que você está somando a velocidade? A aceleração. A aceleração. Aí você soma a aceleração à velocidade, a velocidade o quê? Sobe. Você continua acelerando, a velocidade vai o quê? Subindo. Você continua acelerando, a velocidade vai o quê? Vai subindo. É assim que teu carro anda. Porque se você tiver, tá, a uma velocidade 0, com aceleração constante, pergunto, você sai do lugar? Não. Não sai. Sai do lugar ou não? Não, não sai. Pode até sair. Mas a velocidade não muda, ela vai continuar. Ela vai sair de forma acelerada. Ela vai sair de forma linear. Ela é uniformemente acelerada, que eles chamam. Isso, exatamente. Né? Então, você tem algumas hipóteses sobre a aceleração. Tá? Ou você tem uma aceleração constante, tá ok? Tá? Que vai fazer o negócio sair do lugar, vai. É isso que lá naquele filtro de calmaria, é isso que ele fala. Tá? A gente já vai chegar lá, vamos lá. Aqui tem um vetor aceleração, então aqui é para cima, aqui é para baixo. Tá? Se a aceleração está negativa, a velocidade nesse primeiro instante está aqui, no segundo instante ele vai estar onde? O vetor? Mais para baixo. Mais para baixo, porque ele vai somar negativo com negativo, vai dar um número mais negativo. Então, quando os dois números estão negativos, indica o quê? Queda. É isso. E quando os dois estão positivos? Alta. Subida. Ele vai subir o quê? Ele vai subir mais. Opa, vou trocar a cor aqui. Ele vai subir mais porque ele tem uma velocidade positiva. É só isso. É difícil isso? Não. É isso que o relatório diz. Sobre a velocidade e sobre a aceleração. Tá? Ok? E se a aceleração for 0? Aí não. Velocidade constante. A velocidade é constante. É isso que a gente chama lá, quando eu mostro para vocês no Kalman, a calmaria. A calmaria significa que o resíduo está se deslocando a uma velocidade o quê? Constante. É isso. Ô, Sérgio, desculpa eu fazer uma pergunta que talvez seja boba. E quando um está para cima e o outro está para baixo? Eu acabei de falar que um é a soma do outro. Então, vamos lá. Momentum está para cima. Né? E a aceleração está para baixo.
Está procurando um topo, né? Pode estar chegando perto de um topo. E a aceleração está para baixo. Peraí, deixa eu botar aqui. E a aceleração, Ele bate no topo e volta, né, Ferro? e a aceleração está para baixo. O que significa isso? Ele Se eu somar isso aqui com isso aqui, vai dar uma velocidade o quê? menor. Menor. Ou seja, ele continua subindo. Tá certo? Mas ele está desacelerando. É como se estivesse freando a velocidade do carro. O carro continua indo para frente. mas vai até ponto. Ou para simplificar, como se eu jogasse uma coisa para cima. Isso. Eu jogo para cima, o que acontece com a gravidade? A aceleração da gravidade é negativa. É negativa ou não é? Ela não vai trazer o objeto de volta? Sim. Né? Por que ele traz o objeto de volta? Porque Primeiro a aceleração ele- da gravidade é negativa. É isso aí. Tá certo? Então, eu joguei uma pedra para cima. Ela atingiu um máximo ali. Né? Depois, ali, ela começou a cair. Tá? Então, ou seja, se a aceleração é negativa, ele estava subindo, ele vai continuar subindo. Ele vai continuar subindo até atingir o quê? Até atingir que velocidade? Até zero. zero. Até atingir a velocidade zero. Né? Quando ele atinge a velocidade zero, significa que ele atingiu um ponto de quê? Pico alto. Nesse caso aqui, ele atingiu um máximo. Ou seja, velocidade positiva com aceleração negativa indica que ele está procurando um topo. Ok? Na hora que os dois se invertem, né? Ou seja, vai chegar um momento que isso aqui vai virar zero, e aí os dois se invertem, por exemplo. Né? Os dois se invertem, e aí você vai ter o quê? A velocidade para baixo, a velocidade para baixo, tá? E vamos supor que a aceleração seja negativa também. Tá? Com uma aceleração negativa, o que acontece? Ele vai somar. Negativo com negativo vai ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais para baixo. É isso. E quando eu tenho a velocidade para baixo, mas a aceleração é positiva? Buscando um fundo, né? É porque, claro, aí o processo é inverso. É igual um ioiô. Vai até o final, bate, volta. Exatamente. Né? Como eles vão somar os dois vetores, tá ok? O que acontece? É um carro freando. Né? Não, o carro freando é aqui. Né? Aqui é o ioiô. Então ele veio para baixo, tá ok? E depois ele começa o quê? A velocidade vai diminuindo até atingir aonde? Até atingir um topo. Até atingir o ioiô. Eu jogo o ioiô. Ele desce. Quando ele chega lá no que estica toda a corda, qual é a velocidade dele naquele instante? Zero. Zero. Ou seja, não importa se ele vem daqui para cá ou se ele vem daqui para cá. Ele vai chegar onde? No zero. Ferrou, isso tudo que você está falando em relação ao resíduo, né? Não, isso em relação ao próprio ativo também. O resíduo também se comporta assim. Mas aqui o que eu estou explicando é o relatório, né? O pessoal estava com dúvida no relatório. Pô, como é que eu vejo o relatório? O que o relatório está dizendo aqui para você? Ó? Baixa em aceleração. Ainda está escrito ainda, para completar ainda, para melhorar a visão das pessoas. Por quê? Porque a velocidade está negativa e a aceleração está negativa. Então é baixa em aceleração. É isso que está dizendo o relatório. Só isso. Isso quer dizer que ele vai continuar caindo. Isso. Certo. Exato. Exatamente. Aconteceu isso hoje? Não, o dólar subiu. O relatório errou. Simples assim. Entendeu? O filtro de Kalman estimou mal o momento e a aceleração.
Tá? Estatística é assim. Tá? No caso do índice, ele mostrou baixa em aceleração. O índice caiu realmente. Aqui ele acertou. Tá? Então, deu baixa com aceleração. Olha lá. Momento negativo e aceleração negativa indica o quê? Baixa com aceleração. Então, assim, não tem como errar isso aqui. Tá? Até teve um mentorado lá que usou o relatório para vender o índice hoje e ganhou um dinheirinho lá bom, cara. Eu não sei quem foi que postou lá no grupo. Acho que foi o Stefan. Acho que foi, E ele viu que não estava dando para operar o pair trading, ele foi lá e vendeu o índice baseado no relatório. Pô, legal. Tá? Aí aqui, depois do relatório, vem a cointegração. Tá? Então, a cointegração, eu não preciso entender o que é esse número. Está escrito aqui, ó. Retorno rápido. O que significa isso? Ele vai voltar rápido para a média, não para o zero. Para a média, que é o zero. É isso que ele está dizendo. Que se ele sofrer algum deslocamento, ele retorna rapidamente para a média. É só isso, está escrito aqui, caralho. Porra. Entendeu? Se você perguntar para mim o que significa esse menos 2,74, eu vou te responder, não sei. Alguém sabe? Alguém sabe ou não? Eu não tenho a mínima ideia. Beleza. Em termos de dimensão, eu nunca parei para pensar, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Nada como um bom desenho. É mais ou menos o seguinte, ó. Primeiro vamos olhar o relatório. O relatório está dizendo que... cadê? Está aqui, ó. Estimativa de menos 2,6. Aqui deveria estar até em vermelho, né? Porque ele veio negativo. Né? Então, ele estimava que o resíduo abriria menos 0,26. Tá? Aqui deveria ter vindo em vermelho. Não sei por que não veio, depois eu vou ver com o Márcio, para ficar mais esperto. Mas vocês entenderam o sinal aqui, né? Então, ele deveria abrir, tendo o dólar como variável dependente, ele deveria abrir ali perto de menos 0,26 desvios. Tá ok? Tá? Esse VSM ele é um vetor. Tá ok? Ele é um vetor que ele junta o dólar e o índice. Tá ok? E quando ele é negativo, né, significa que o valor dele é menor do que o valor máximo que o resíduo poderia andar, entendeu? Alô? Ó, vou fazer o desenho aqui, para ficar mais fácil. Não entendi não, Sérgio. Tá, não tem problema. Vamos lá. Eu estou estimando que o resíduo, no máximo, chegue até aqui. Ok? E o meu vetor VSM é esse vetor aqui, ó, em verde. É tudo vetorial, tá? Essa diferença aqui, ó, é o menos 2,74. É a diferença entre os dois valores menores, vamos dizer assim. Entre o máximo que eu estou estimando. Exato. E o máximo que o vetor estimou. Entendeu? Então, como ele está negativo, ele está dizendo o seguinte, cara, não vai chegar ali, entendeu? Ou seja, se ele se aproximar de lá, ele tende a retornar para a média, porque o VSM é menor do que o estimado. Entendi. Entendeu? É isso. Não sei se vocês vão lembrar um relatório que o VSM veio zerado. Se ele veio zerado é porque o tamanho do vetor de estimação alfa é igual ao tamanho máximo estimado, certo? E aí um menos o outro dá zero.
Verdade, zerou. Isso. Tá? Quando ele está positivo, é porque ele está maior do que o limite. Aí, porra, a chance dele retornar para a média é muito pequena, você concorda? Muito pequena. Se ele tiver um número muito grande aqui, ó, vamos supor que ele tivesse aqui, ó. Porra, aí ele vai dizer, cara, esse troço vai lá em cima. Porra, para voltar para cá é muito mais difícil. É só isso que ele está te dizendo. Tá? Entendi. Ok? Então, a preocupação em relação ao vetor é se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. E aí, o que acontece? Eu já coloco o indicativo aqui no próprio relatório. Né? Então, no próprio relatório, ele diz, ó, retorno rápido. Por quê? Porque esse menos 2,74, dado os dados que eu tenho para montar os vetores, ele é um número muito bom que indica um retorno rápido à média. É isso. Tá? A mesma coisa aqui acontece. Ó, tu vê que o VSM do Win com WDO é menos 0,41. É muito menor, é muito maior, digamos assim, ou em termos absolutos é muito menor do que 2,74, certo? Em termos absolutos. Né? Mas como número, esse número aqui é muito maior do que esse número aqui. Mas ele também dá um retorno rápido, por quê? Porque ele está negativo. Então ele indica o quê? Retorno rápido. Ok? O expoente de Hurst, tá, ele mostra se o resíduo está à deriva ou não. Tá? Então, abaixo de 0, ele é um número que varia entre 0 e 1. Abaixo de 0,5, ele não está à deriva. E de 0,5 para cima, aliás, em torno de 0,5 ele está à deriva, e muito acima de 0,5 fudeu, ele pegou tendência. É isso que o expoente de Hurst fala. Tá. Ô, Sérgio, uma pergunta. Esse Hurst aí, para que você envie o relatório, ele está mostrando ele antipersistente ali, quer dizer, ele vai voltar, tudo indica que ele vai voltar à média, certo? Isso. Tá. Essa posição aí, ela dura por quanto tempo? A gente pode considerar essa informação por quanto tempo? Muito boa a sua pergunta. Eu estou botando essas coisas porque, na verdade, é o seguinte, eu estou nesse mercado quant, eu estou no mercado desde 1988, mas na parte quant, ali, eu já era de opções, mas mais voltado para essa metodologia matemática mais sofisticada, desde 2010. Né? Então, eu diria para você o seguinte, em mercados normais, okay, essas informações praticamente, o relatório do dia já serve para o dia inteiro, praticamente. É porque a gente está vivendo ainda momentos de turbulência, né, de guerra, entendeu? Né, então, não é só a guerra dos Estados Unidos com o Irã, não. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, se alguém depois tiver curiosidade de estudar e pesquisar, né, só para vocês terem uma ideia, entre 2020 e 2021, a rentabilidade dos produtores de soja, milho e algodão, ou seja, que são as grandes commodities agrícolas de exportação brasileira, a rentabilidade do produtor era de aproximadamente 50%. Tá? A de soja hoje varia entre 8% e 10%. E por que isso? Por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, que encareceu absurdamente os insumos para a produção de soja, milho e algodão. Né? Está arrebentando com o produtor. Exatamente. Hoje o retorno sobre a soja está ali entre 8% e 10%. Né? A do algodão, a do milho, eu acho que é a menor de todas, eu acho que está em torno de 3%. Ou seja, é um risco muito alto para um retorno de 3%, na minha opinião. Né? E acho que o algodão é o que está um pouquinho melhor, mas depois vocês deem uma procurada que vocês vão encontrar esses dados, tá? Essas informações são oficiais. Tá? Então, então isso tudo vai funcionar normalmente, tá?
É só passar essas maluquices aí do Trump que as coisas voltam. Obviamente que a gente tem ano de eleição, e aí eu acho que independe de ano de eleição, né? No Brasil, os governantes têm mania de fazer merda, né? Eles não perdem a oportunidade de fazer uma cagada. Então sempre vai ter momentos em que as coisas não vão funcionar, entendeu? E isso faz parte do mercado, né? O Brasil sofre de instabilidade política institucional já há muito tempo, né? Então não é uma novidade para a gente, né? Então, mas na maior parte das vezes isso funciona muito bem. Em uma eventual fala do presidente brasileiro, por exemplo, a qualquer momento, isso pode mudar, então. Pode. E assim, com todo respeito ao Lula, que eu acho que assim, eu não gosto de desrespeitar a figura da presidência da República, né? Eu sou filho de militar, então eu acho que a figura da presidência da República deve ser respeitada, né? Mas eu tenho o direito de dizer que eu não gosto dele e acho o governo dele ruim, né? É um direito meu, né? Mas não desrespeito a presidência da República por conta de não concordar com as ideias dele. Eu só acho ruim e não perde a oportunidade de fazer as cagadas que esse governo e todos os governos pelos quais eu passei, tá, gente? Eu estou no mercado desde a época do Sarney e sempre foi uma merda. Não teve um governo que se salvasse. Então, eu nem entro nessas discussões para não... Porque senão o pessoal começa a me chamar de isentão, né? Mas cada um tem sua opinião. Eu também, particularmente, não gosto. Né? Não, mas é que é o seguinte, é que como eu não gosto desses extremos, o pessoal fica chamando de isentão, né? Pô, cara, eu tenho um lado muito bem definido, não é nenhum desses dois, ponto. Porra, sim. Eu não quero entender isso. Eu tenho um lado. Qual é o meu lado? Não é nenhum desses dois. Acabou. Tem gente que não gosta, mas vamos seguir aqui, vai. Vamos lá. Vamos lá. A predominância aqui de calmaria é aquilo que eu falei, ou seja, a calmaria significa que, aqui no caso, o resíduo ele está andando a uma velocidade constante, né, dentro do intervalo de tempo que ele está medindo. Tá ok? Tá? Então, esse é o momento de calmaria. Aí você pode dizer, pô, Ferro, mas então por que eu tenho que ter aceleração? Eu não olho para a aceleração também, é porque a gente trata a calmaria, eu crio um intervalo de aceleração na qual eu acho aquilo aceitável. Tá? Isso vai dentro de um negócio que a gente chama de matriz de Markov. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que é isso aqui, ó. Tá? Então, ou seja, eu crio a matriz, tá? Isso aqui é uma matriz que a gente chama de matriz de transição. Então, eu indico ao sistema que ele tem 90% de permanecer com a velocidade constante, tá ok? Para que ele saia disso, tá? Eu tenho um vetor chamado Q, né? E um vetor chamado R. Né? Então, esses dois vetores é que vão indicar para mim se ele vai sair do estado de calmaria para o estado de turbulência, que é o estado 2, que é esse daqui, ó. Quer dizer, na verdade, estado 1, né? Estado 0 é o estado de calmaria, estado 1 é o estado de turbulência e o estado 3 é o estado de rompimento. Tá? Então, ou seja, se por um acaso o resíduo ganhar alguma aceleração grande, tá, okay? Ele vai sair do estado 1 para o estado 2, ele vai corrigir, aí é uma das grandes surpresas que vocês vão ter, porque esse modelo aqui ele é diferente do modelo que a gente usa de volatilidade constante. A gente vai usar a volatilidade estocástica. Tá? Ou seja, então você botou lá para entrar no 1,30. Se a volatilidade mudou,
aquele teu 1,30 continua sendo 1,30, mas na verdade ele é maior do que o 1,30 anterior. Mas isso aí o sistema vai fazer o cálculo, Sérgio? Vai, você não vai nem ver, Ah, show. entendeu? Ele vai manter lá o teu 1,30, mas, por exemplo, se o mercado ficou nervoso, por exemplo, aquele teu, porque o 1,30, como é que a gente calcula? Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Eu tenho uma média. Isso vou botar um ativo sintético aqui, tá? Uma média que vale 10. Ok? E o desvio padrão é igual a 1. Então, fazendo uma conta aqui bem simples, eu sei que ele pode ele pode cair de 10. Se ele cair um desvio, ele vai para 9. Tá? Se ele subir um desvio, ele vai para 11. Por quê? Porque o desvio padrão é 1. Tá? Então, eu estou dizendo aqui para ele, olha, compre a quanto? A menos um desvio. Essa é a informação que eu estou dando para o robô. Essa é a informação que eu dou ao robô. Não é? É ou não é? Sim. Né? Menos um desvio em relação à média. E aqui, é venda, ele vende a quanto? Ele vende a mais um desvio. Mais um desvio em relação ao quê? À média, que está aqui, que vale 10. Ah, na verdade, ele vai ajustar o tamanho do desvio padrão, né, Sérgio? Se tiver muita Isso. volatilidade. Se a volatilidade mudar para 2, significa que ele vai ter que sair de 10 e vir para o 8. Mas você continua comprando a quanto? A um desvio padrão. A um desvio. Entendeu? Essa é a grande novidade que a gente vai trazer, cara. Entendeu? Ah, entendi. Show, show. Então, por exemplo, Ele- porque com a volatilidade constante, você botou para entrar 1,30, ele vai entrar 1,30, de repente ele vai para 1,50, entendeu? Rápido demais. Entendeu? É isso. Ele vai ajustar o desvio padrão, na verdade, né? De acordo com a Exato. volatilidade. Isso. Beleza. Aí você não vai nem ver, porque é menos um mais um desvio. Entendeu? É isso. Ô Sérgio, essas alterações no Gama Quant, você acha que até o ano que vem está pronta? Não, é esse ano. Esse ano. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Esse ano, e eu acho que deve sair mais rápido do que vocês. Amanhã eu vou ter uma reunião com o Jorge sobre isso. Né? O Jorge quer saber, ele pediu para ajudar ele a ver o que a gente podia mudar primeiro na questão do layout, né? E aí eu pedi para o Jorge, Jorge, eu quero primeiro subir carteira, porque é um negócio que já está pronto, tá? Juros, que é super fácil, entendeu? Não tem mistério, tá ok? E aí, depois a gente vai decidir ali entre a parte de opções ou esse ajuste de calma. Tá? Os juros, o mais difícil, Sérgio, é ficar atualizando aquela planilha do Excel lá. É. O resto, a operação Pois é, se botar no Gama Quant vai ficar molinho de vocês operarem. Até porque é o mesmo. Quando o Gama Quant fala com robô de execução, ele fala com um algoritmo dentro do robô de execução. Esse algoritmo é um algoritmo que aceita o quê? Um par. E aí ele não quer saber se esse um par é WDO com Win, se esse par é Petro contra Vale, né? Ele não quer saber se é DIF29 com F28, né? com 20. Para ele, tanto faz. Entendeu? Sérgio, deixa eu até deixar um pedido, então, aqui, Uhum. para ver se dá para funcionar o Gama Quant numa corretora e os juros em outra. Porque, por exemplo, eu tenho o BTG e tenho a ACM. Uhum. A ACM está toda preparada para juros, mas e normalmente e o Gama eu uso no BTG. Uhum. Na verdade, é o seguinte,
o Gama Quant vai ficar pronto ali, onde o cara vai operar uma decisão do cliente com a corretora dele, né? O Gama Quant não se envolve nisso. Não, é Certo. porque vai ser trabalhado duas corretoras ao mesmo tempo. Uma com juros e a outra com Gama. Porque não é E possível outra fazer as com- duas com- operações na mesma corretora? Então, Armando, isso não é um problema nosso, especificamente, entendeu? Eu vou lá sexta-feira lá no BTG e vou conversar isso com eles. Entendeu? Eu vou conversar com eles para mostrar para eles, ó, o teu concorrente aqui faz a tanto. Porra, quer fazer? Não é só isso não, tá, gente? Eu estou programando um algoritmo de cripto também, tá? Ok. Para quem se Opa. interessar aí. Tá? Isso, você falou Vai ter que falar com a Exchange, né, Ferro? Não, é local mesmo. Não é Ah, é? exchange, não, é local mesmo. A gente já está em contato aí com uma terceira corretora que está interessada em fazer operações de cripto. Eu acho que também o BTG também vai querer fazer, obviamente. Né? Então, só para vocês saberem, tá? Eu estou montando. Não é tão simples assim como as pessoas imaginam, né? Que, uma das grandes um dos grandes problemas que a gente tem são as diferenças de volatilidade, né? Então, por exemplo, aqui, o que eu faço aqui, ó, eu pego os resíduos e passo cadê? Média harmônica. No cripto, você pretende, você está para colocar para ele trabalhar como? Quem você acha? Então, isso é que eu estou bolando ainda, né? O que acontece? Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer, tá? Ele faz... Pô, caralho. Aqui. Ele faz uma transformada... ou seja, ele faz uma regressão primeiro, tá? Essa aqui é a regressão LS, mas eu prefiro a regressão perpendicular, que é um pouco diferente. Aí ele pega os resíduos, tá? E faz uma transformada de Fourier para limpar os resíduos, né? E depois ele traz os resíduos de volta e eu trabalho em cima dos resíduos já transformados de volta da frequência para o tempo. Tá? Ô, Sérgio, e só aproveitando aí que você está falando de algumas coisas, aquela parte do Rust aparecer no relatório, Isso eu já falei com o Jorge também, a gente vai ver isso. Ah, beleza. Porque independente da alteração do modelo, eu acho que velocidade, aceleração e Rust a gente já poderia incluir. Sérgio, Já existe, Sérgio Brones aqui. Eu acompanhei há algum tempo aí o BIT, né? Que Bitcoin aqui na bolsa na BMF, eu acho que não sei não, porque tem muito pouco negócio, é muito difícil e também tem uma outra camada que é o dólar, é o valor do dólar. Então interfere muito no preço do Bitcoin. Então tem que somar o dólar com a subida do dólar do Bitcoin lá fora. Então eu mesmo acompanho pelo gráfico dos dois e realmente é difícil. É difícil. Os robôs, os HTF, mandam nisso aí rapidinho. Vai ser muito difícil, digamos assim, ter alguma coisa efetiva. Confie no ferro. Vamos ver. Não, é porque quando chega depois tem alguns picos digamos assim, de volume, né? Mas de repente desaparece o volume aqui na Bolsa Brasileira. Desaparece mesmo. Não é questão de dizer assim,
como se fosse, sei lá, sexta de tarde pro dólar, entendeu? Realmente é bem pouco. O volume é misto, não sei. Eu Realmente, acho que o volume maior de cripto acontece à noite, tá? lá fora, né? Exatamente, acontece à noite na Ásia, eu acho. Acho que Na Ásia abre, sei lá, 2 horas da manhã, aí depois abre Eu sei porque eu Londres. tenho um fundo em Singapura, né? É, Abre às 2, fecha às 9. isso. Mas quando ele tá no meio dele, abre Londres, né? E aí depois abre Nova York. Aí que mistura tudo. E a nossa deveria acompanhar a Nova York, mas realmente eu acho bem difícil operar o Bitcoin, pelo menos Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês na Bolsa rapidinho. Brasileira. Eu tenho aqui o gráfico dos resíduos, né? Então, os resíduos eles fazem isso aqui em torno da média, né? Mais ou menos isso aqui, certo? E aqui é a média. Ok? É isso que o resíduo faz. Ele, aqui dá a venda, aqui embaixo está a compra. Sim ou não? Não é assim aquele gráfico? É exatamente assim. Aí o que você faz? Aqui é o valor do resíduo, tá certo? No eixo Y, e aqui no eixo X tem o quê? O tempo. Sim ou não? Sim. Quando você faz a transformada de Fourier, você tira o domínio do tempo e leva isso aqui para o domínio da frequência. Então, eu vou pegar essas informações aqui e vou ver como é que elas ocorrem no formato de frequência. Tá? Aí vai me dar um gráfico completamente diferente, isso aqui. Aí eu consigo estudar ele e dizer, pô, isso aqui, putz, legal. Aí eu posso passar um filtro, porra, em 300 vezes, porra, ele deu um salto grande, então eu vou tirar essa porra desse salto. Por quê? Porque não adianta, se aconteceu o que aconteceu no dia 10 de outubro do mês passado, tem salvação? Não. Não tem, cara. 10/10 não tem, não. Não tem salvação. Entendeu? Se some o book, não tem salvação. Entendeu? Isso é um fato. Né? E da mesma forma, acontece também quando o resíduo ele fica meio parado, o que ele faz? Ele interfere nas minhas contas. Porque se ele está parado e não sai do lugar, porra, você concorda que ele vai interferir na minha média para baixo? Então, eu passo um filtro que elimina todas as vezes que ele fica com que ele fica parado, ou seja, velocidade zero, tá? E elimino todos os picos. Depois, eu faço a inversa de Fourier, que é trazer de volta os resíduos para o tempo. É isso que é feito. Tá? Essa técnica é uma técnica muito sofisticada, tá, gente? Não é pouco, não. É uma técnica bastante sofisticada. Tá? Então, vamos voltar lá para o relatório. Então, é isso. A calmaria, ele vai indicar para mim o quê? Que o resíduo está se deslocando a uma velocidade constante, com uma aceleração muito próxima de zero, dentro de um intervalo de confiança que eu determino. Se, por um acaso, a velocidade sobe para caralho, o que acontece? Ele começa a perder isso aqui e ele joga para onde? Para a turbulência. O que é um momento de turbulência? É que eu tenho, a velocidade não é mais constante, mas a aceleração é. Então, vamos lá. Na calmaria, a velocidade é constante. Tá? Ok? E a aceleração? Aceleração também. Constante. Aqui, a velocidade não é constante. A velocidade varia e a aceleração também. Também varia. E no rompimento? Fudeu. Simples. Palavra simples e direta. Fudeu. É isso.
entendeu? Ô, Sérgio, Paulo Queiroz aqui falando, é uma dúvida aí. No tempos normais, do jeito que está esse relatório aí, por exemplo, WDO com Win, aí ele está me dizendo que o limite máximo dele aí vai ser, sei lá, 0,7. E o Isso, limite mínimo vai ser 1,3, vamos arredondar. isso. Se fosse em tempos normais, eu podia botar uma regra entrando no Poderia. 0,0 e ia dar bom. Poderia. Se ele abrisse com o 0,26 aí, eu entro no 0,40, vai até o 0,70 e ele volta. Não, ele pode ir até o 0,73, ele pode andar no total aqui 0,26 mais 0,73. Ah, tá. Então ele pode ir até o 1, mais ou menos. Para andar, sim. Tá. O Então eu vou 0,73 botar- é o limite onde ele deve chegar. É o limite tá. estimado. Ele deve chegar no 0,73. Né? A E se o estimativa resíduo for para central- baixo, no 1,26 já era para ter comprado aqui. Tá. Então, assim, a estimativa central é onde ele vai abrir, né? Isso. E aí ele vai, por exemplo, ponto 3, ele vai abrir mais ponto 7 para cima, ele deve chegar até o 1, ou se ele abrir para baixo... Não. Ele vai sair do 0,26 onde ele está e vai andar até o 0,73. Quanto ele andou? Vai andar do 0,26 até o 0,70? 5? 0,5. Não. 1. Vamos lá. 0,9, né? 0,9. Ah, tá, sim, é porque é menos, né? Tá ali. É menos. Tá. É aqui assim, ó, Paulo. Ele está aqui, no menos, ele está aqui, ó. Tá vendo? Aham. Aí ele vai lá até o 0,73. Então ele andou menos 0,26 mais 0,73, ele andou 0,73 mais 0,26. 9,6. Ele partiu do menos 0,26, entendeu? Ah, entendi. Não, beleza. É porque estava verde. Então você pode botar a venda, por exemplo, ali no 0,73 sem dó. Tá. Sem dó. Beleza. Show. Tá? Sérgio, Até porque, olha aqui, Paulo, a velocidade, ele indica, em princípio, para baixo, mas mesmo que ele abrisse para baixo, ele já abre com uma aceleração o quê? Positiva. Então, mesmo que ele abra menos 0,26 e vá buscar ali o 0,30, 0,40, ele vai voltar a subir. Tá? Certo. Porque ele está procurando um mínimo. Entendi. Foi embora. Diga Mas aqui. ali é porque o verde ali do menos 0,26 tinha que estar vermelho, né? Tinha que estar vermelho. Depois eu vou falar mais sobre isso. Né? Obrigado. Nada. ô, Sérgio, Oi. a turbulência ali que está 4,15, tá? A partir de quanto ali que deve acender um sinal de alerta ali? A partir de quanto de turbulência? Na verdade, eu nem me preocupo com a turbulência, eu me preocupo só com a calmaria, cara. Calmaria abaixo de 90, de 80, eu já acho preocupante. Tá. Então seria a partir de 20, mas que é um proporcional ao outro, né? Então seria 20 de turbulência e 80 de calmaria, basicamente isso. O limite, quero dizer. Se você pensar no rompimento zero, porque na verdade ele vai perder aqui, mas ele vai distribuir entre os dois, né? De acordo com a matriz. Isso. Entendeu? Quer dizer, Então, se ele ficar com 80 de calmaria, ele vai estar com 20 de turbulência. Não, ele pode estar com 15 de turbulência e 5 de rompimento. Tá, sim, verdade. Entendeu? Tá. Então, a minha maior preocupação é a calmaria, cara. Assim, aí, um negócio que é legal, porra, eu falei para vocês que eu faço parte de um grupo de quantes, né? O pessoal lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Cara, a coisa que eu mais recebo é proposta de emprego, cara. Uma coisa absurda. Recebo proposta de emprego todos os dias, cara. Eu recebo e-mail me chamando para trabalhar. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de coisa. Né? Porque você tem que calibrar. Se você não calibrar, é que eu não estou enxergando vocês, que eu estou enxergando minha tela. Quem foi que fez a pergunta agora? Foi eu, Sérgio, Claudinei. Ô, Claudinei, se você não calibrar certinho essa matriz de transição aqui, ó, que é isso aqui, ó. Cadê? Se você não calibrar isso aqui certinho, fudeu. Uhum. Você vai achar que está fazendo um negócio maneiro pra caralho, entendeu? Mas não vai servir de bosta nenhuma. Entendeu? Porque se isso aqui não tiver calibrado, se o teu vetor Q não tiver calibrado, e se o teu vetor R não tiver calibrado, entendeu? Você não está fazendo nada.
Aqui nessa matriz aqui é a calmaria, a turbulência e o fudeu, né? Isso, essa matriz é a matriz de transição de Markov. É. Tá? Mas quem vai determinar, quem vai carregar ela, na verdade, é o Q e o R. Né? O Q, ele, ó, é a covariância do ruído do processo para cada regime. Então, esse aqui é a covariância para o regime 0. Tá? Ou seja, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Se a variância for baixa, ele vai permanecer em que estado? No estado 0. O estado 0 é o estado de calmaria. Calmaria. Vírgula. Se a variância subir para esse nível, ou seja, tudo depende do meu banco de dados, entendeu? E isso aqui eu tenho que fazer de acordo com o meu banco de dados. Se eu estiver fazendo, por exemplo, Petro contra uma outra ação qualquer, esse aqui tem que ser diferente. Não é uma regra isso, então? Não. Isso aqui você é calculado, isso aqui não é um chute, cara. Entendeu? Isso aqui, se você não calibrar isso aqui certinho, porra, vai ficar tudo uma merda. Uhum. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. Se a variância ficar aqui nesse intervalo aqui, ó, até esse valor, porra, beleza. Não tem... Ele vai permanecer na calmaria. Tá tudo certo. Se a variância aumentar, que é esse segundo aqui, ó, ele vai partir para onde? Para o estado 1, que é o estado de turbulência. Se a variância aumentar mais ainda, tá ok? Ele vai para o estado do quê? De rompimento. Do rompimento. Entendeu? Entendi. Então, isso tem que ser muito bem feito. E o R, tá? Ele se baseia olha aqui, ó, na volatilidade feita por Garch, ou seja, de forma instantânea. Ele vai coletando os dados e vai calculando o Garch instantaneamente. Entendeu? Uhum. Tá? Então, o ruído da medição, tá? Ele pode aumentar, também são 3 informações, olha aqui, ó. Tá vendo? Se o ruído estiver na base, ele mantém que estado? Calmaria. Isso. Se o ruído subir 4 vezes o estado base, ele vai para onde? Turbulência. Isso. Se o ruído aumentar 16 vezes o ruído básico, ele vai para onde? Fudeu tudo. Fudeu tudo. Entendeu? Ou seja, essas são as 3, são 2 vetores e uma matriz de transição de Markov que ele usa para definir em que estado está o teu resíduo. Então, tudo isso é calculado. Isso aqui não é um chute, gente. Tá? Isso aqui não vem de um chute. Tá? Então, tem que saber fazer o processo muito bem feito. Tá? Não adianta querer fazer as coisas a Bangu, porque não vai. Né? Eu fiquei meio chocado. Vocês podem me chamar de metido, do que vocês quiserem, tá? Mas eu fiquei bastante chocado com o pessoal dessa comunidade lá fora. Assim, os caras fazem muita merda, cara. Muita. É um negócio meio chocante, assim. Mas isso talvez é puro despreparo, né, Sérgio? Despreparo. Eu fiquei meio chocado com o despreparo do pessoal dessas comunidades, assim. Fiquei realmente bastante chocado. Entendeu? Então você vê que ou o cara tem um conhecimento fodido de programação, mas não tem de matemática, ou o cara tem um conhecimento fodido de matemática, mas não tem de estatística, aí o cara da matemática pura, nada aplicada, e aí o cara, porra, não gosta de método não determinístico, aí, porra, saem umas tretas ali muito, assim, chega a ser engraçado, cara. Entendeu? Por incrível que pareça. Tá aí o porquê das suas propostas diariamente que você recebe aí. Entendeu? É um negócio meio esquisito, cara. Assim, eu fiquei bastante chocado. É claro que isso aqui não é um processo, não é um negócio simples, cara. Isso aqui vem da engenharia. Só que o cara usa, por exemplo, para drone, por exemplo. Né? Então, o drone usa exatamente isso aqui.
né? Aquela nave que foi agora para a Lua não é exatamente esse, né? Mas ele ele tem mais estados, tá, do que 3. Eu uso 3 estados, mas você pode usar uma matriz de Markov com mais estados. Tá? Essa daqui é uma matriz simples, 3x3. Agora, você imagina para você mandar um foguete para a Lua, o tamanho da matriz. Porque o cara tem que levar em consideração N variáveis diferentes. Aqui eu estou supondo 3 possibilidades, né? Calmaria, turbulência e rompimento. Que para mim, eu acho que é suficiente. Agora, você acha que para mandar um foguete para a Lua, 3 não é o suficiente? Vai estar muito mais segmentado aí, né? Claro, o cara tem que levar em consideração vento, temperatura, um monte de coisas. E se lá chegar no rompimento, eles estão na merda. Exatamente. Se chegar no rompimento é porque cagou um monte de coisa antes, entendeu? A vantagem é que é o seguinte, o que acontece? Por que o cara usa uma matriz grande de Markov, por exemplo, lá? Porque, começou a dar merda ali na calmaria, o cara tem que começar a consertar para ele voltar para a calmaria, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, o que o meu sistema está dizendo? O meu sistema está dizendo que tem 35% de chance, então, dele chegar na turbulência e voltar para a calmaria. Tá? Ele tem 45% de, quando atingir o rompimento, voltar do estado 2 para o 1. Entendeu? Vocês podem ver que a soma das linhas dá sempre 1, ó, mas a das colunas não, tá? É verdade. Entendeu? Por quê? Porque aqui é a probabilidade. Ó, tem 90% de probabilidade de permanecer em calmaria, 7% de chance de ir para a turbulência e 3% de chance de ir para o estágio 2. É só isso que ele está dizendo. Tá? Mas se ele for para o estado 2, se ele for para o estágio de turbulência, ele tem 35% de chance de voltar para o 1, 60% de chance de permanecer no 2, no 2 não, vou repetir. Ele tem 90% de chance de permanecer no estado 0, 7% de chance de ir para o estado 1, que é a turbulência, e 3% de chance de ir para rompimento. Esse é o início. Aí o mercado começou a ficar nervoso, tá? E ele foi para o estado 1. O estado 1 é quem? É turbulência. Quando ele chegar no estado de turbulência, ele tem 35% de chance de voltar para onde? Para o 0. Para a calmaria. Para a calmaria. Tem 60% de chance de permanecer no estado 1, que é a turbulência. E 5% de chance de pular para o estado 2, que é o estado de rompimento. Mas se ele atingir o estado de rompimento, ele tem 45% de chance de voltar direto para o estado 0, 5% de chance de voltar para o estado 2 e 50% de chance de voltar para o estado o quê? 1. É isso que a matriz está dizendo. Pô, Sérgio, mas nesse caso aí, ele tem mais chances de voltar para o estado, para a calmaria do que para a turbulência? Exato. Muito boa essa pergunta. Porque é o seguinte, quando eu fiz aquela transformada de Fourier, eu descobri algumas coisas interessantes, que vocês já devem ter percebido isso no mercado, né? Então, às vezes, o resíduo dá uma porrada e depois fica ali, na calmaria. Sim. Entendeu? Então, aqueles números eu não tirei da cartola. Ah, tá. Aqueles números foi porque eu peguei, fiz a transformada de Fourier e transformei o quê? Em frequência. Baseado naquilo, eu tiro a matriz de Markov. Quando ele volta de uma vez, ele vai lá. Volta Então, é estado de calmaria. Ele só mudou de patamar. Ele saiu daqui, foi para lá e ficou ali. Pô, aí ele foi lá para 2 desvios padrões e está lá. E não sai de lá. Não volta, mas também não sobe. Quantas vezes a gente já viu isso? Várias. Porra, aquele sofrimento do tipo, caralho, meu irmão, eu entrei no 0,80 e vou ser estopado no 1,80. Aí ele vai até 1,50 e fica. Até o final da tarde. Então, ele não te fode de vez. Uhum. Então, ok? Tipo, vai com 1,80 e te estopa, mas ele também não volta. Quantas vezes vocês já passaram por isso, cara? É a famosa sauna, né? Que não volta. E pior, ele não volta e não vai, entendeu? Sérgio, nesse caso, esse novo ponto é o ponto de calmaria, né?
Seria É o um pouco de zero. calmaria. O novo zero, digamos É. assim. É uma calmaria na merda. Ele foi lá pra merda. É uma calmaria na merda. merda. Não, Mas calma, que tem uma vantagem. Por quê? Porque como eu estou botando para entrar, por exemplo, no 0,80, quando ele dá esse jump, o novo 0,80 não é o 0,80 anterior. O Garchi precisa calibrar isso muito rapidamente, entendeu? Tá. Que foi aquele exemplo que eu dei aqui no Excel. Ó. Tá vendo? Ah, porra, a volatilidade aumentou, então agora meu desvio tá ali, ó. Tá? Ele não está mais onde estava. Inclusive, Sérgio, pode ser que não dê tempo de fazer isso aí, mas se for, sei lá, 4 tranches, você perde a primeira, porque ela vai entrar no desvio antigo, mas a segunda tranche já entra com o desvio padrão novo. Então você diminui a aba, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Beleza. Pode ser que ele não consiga pegar. Foi tão rápido que ele não conseguiu pegar o primeiro movimento, mas ele pega rapidinho o segundo. Entendeu? É isso. Até uma segurança a mais, né, Sérgio? Se dessas porra. É óbvio que se der aquelas porradas, como aconteceu no dia 10 de outubro, vou falar, eu não pode falar desse 10 de outubro, que me dá uma dor de corno fodida, cara. Mas todo mundo. A isenção da análise desde aquele dia. Esse risco não tem jeito, né, gente? Esse risco, infelizmente. Mas você minimiza, né, Sérgio? Em vez de você perder. Exato. Você perde em uma, no máximo. Paulo, você resumiu tudo, cara. É minimizar o risco. Acabar com ele não tem como, cara. Não, você diminui, minimiza o prejuízo. Você é piloto, você sabe exatamente disso. Para que tem caixa preta em avião? Para pegar as gravações e ver onde a merda aconteceu, né? Onde a merda aconteceu para que ela não aconteça mais. Não é para indenizar vítimas, nada disso. As pessoas têm uma ideia meio equivocada. A caixa preta é para saber qual foi o tipo de problema que a aeronave teve para que aquilo não se repita. É mais preventivo, é investigativo e preventivo, né? Investigativo e preventivo. Para culpar. Exato. Ela não tem um objetivo de investigação criminal, a caixa preta. O objetivo só curiosidade, Sérgio, só a título de curiosidade. Ela não o Armando, que é piloto também. Ela é vermelha. Oi? Ela não é vermelha. Ela não é preta, ela é vermelha. A cor dela é laranja, né? Laranja avermelhado. Mas o Armando, que foi piloto durante muito tempo, né, Armando? Você sabe, né? A função da caixa preta é você coletar os dados ali para melhorar cada vez mais a segurança das aeronaves. Mentira ou verdade, Armando? Com certeza, é isso mesmo. É onde você faz as investigações, junto com o flight record, que vai te dar as condições do voo também. Exatamente. E para trabalhar em cima disso, ou qualquer outro órgão investigador. Exatamente. Tá? Então, essas são as novidades. Então, deixa eu só seguir aqui do relatório, que eu acho que está ficando mais claro. Todo mundo entendendo o relatório? Probabilidade de calmaria, boa noite. Com um recálculo dinâmico, você vai ajustando esses valores todos aí ao longo do dia, né? Sim, exato. Aí, quando tiver algum imprevisto, algum evento, seja lá qual for, você vai ajustando com a nova realidade. Pois é, cara, assim, eu vi um negócio de um cara, assim como tem muita merda nessas comunidades, tem coisa boa também, tá? Eu vi um cara que ele botou no algoritmo dele, ele botou as notícias e ele criou tipo o seguinte, por exemplo, a payroll, por exemplo. Então, ele não tira a ordem do robô no payroll, por exemplo. Ele deixa lá. Instantaneamente, se veio ruim, que ele sabe que vai contra a ordem dele, ele tira. Mas aí tem que ser uma Mas ele consegue ser mais rápido que o mercado, Sérgio? Oi? Ele consegue ser mais rápido que o mercado? Então, a explicação dele é o seguinte, ele diz o seguinte, olha, eu não vou concorrer com os HFTs, porque um HFT, ele custa bilhões e bilhões de dólares, tá? Mas eu não estou disputando com o HFT, eu estou disputando com o outro que não tem porra nenhuma, entendeu? Então, ele pode perder um pouco, mas ele vai perder menos do que o marciano que não tinha isso no algoritmo dele, entendeu? Tá. É basicamente isso. Eu achei bastante interessante a ideia dele, porque isso me lembrou um algoritmo que foi criado no início dos anos 2000 por uma mulher judia, né, uma pesquisadora, e o algoritmo era 100% baseado em notícias, e o algoritmo dela acabou fazendo um puta sucesso no mundo na época.
Ô, Sérgio. Oi. Boa noite, André aqui. Fala, André. Você falando disso, eu lembrei daquela anedota do cara que 2 amigos foram surpreendidos pelo leão, aí um foi caçar o tênis, aí o outro perguntou, e você vai correr mais que o leão? Ele disse, não, mais que você. Exatamente isso. Exatamente isso. O André definiu bem. O importante não é correr mais do que o leão, é correr mais do que o cara. É exatamente isso. Tá? Então, assim, tem tudo para as coisas funcionarem bem, tá, gente? A gente não tem... Deixa eu só continuar no relatório. Todo mundo entendeu o relatório, então, aqui? Né? Limite superior, limite inferior, velocidade, aceleração, já expliquei. Sérgio, só uma pergunta aí não, volta aí. Pronto. Veja só, você apresenta no relatório os dados do dólar e os dados do índice. Agora, por exemplo, de vez em quando eu estou lá olhando, né, o papo, né, do pessoal lá no Telegram, aí diz, eu vou entrar a 80, o outro, não, vou entrar a 95, ou então 1,10, e assim ficam conversando. Quando você informa o dólar, você está informando só o dólar, e o input também só o input. Como é que eu faço para juntar essas duas informações para jogar no Gama Quant? Aqui, ó, só o dólar está aqui. Só o input está aqui. Aqui está a junção dos dois. Aqui, tendo o dólar como variável dependente e o índice, a operação é dólar com índice. Tá. O pessoal do grupo fala a variável dependente na frente. Eu vou operar a cointegração do dólar como variável dependente. Então, cara, eu vou operar o dólar no 1,30. Aqui, ó, 1,30 aqui, ó. Vou comprar 1,30, vou botar uma regra para vender a 0,73. Beleza. Entendi. Entendeu? Eu estava olhando só para o W. Não, porque o pessoal do grupo só opera com integração. Então, para você tem que olhar esse cara aqui. Tá? Aqui o índice como variável dependente. Então, meu limite superior ali era 0,98, meu limite inferior a -1. Posso botar uma compra -1? Dado esse relatório? Pode. Posso. Posso botar uma venda tendo o índice como variável dependente no 0,90, no 1 também? Posso. Pode também. Também. Tranquilo. Risco baixo. Tá? Risco baixo. Se não sair nenhuma notícia durante o dia, isso aqui deve acontecer, cara. Tá? Até porque isso aqui é filtro de calma. Existe uma coisa aqui muito importante que eu queria dizer para vocês, que existe um embate fudido na academia sobre a questão do processo de cointegração, né? Vocês podem perceber que eu não botei aqui teste ADF, né? Perceberam que não tem um teste ADF aqui? Agora, se você olhar aqui, ó, tem teste ADF? Tem. Ó, aqui é dólar como variável dependente. Aqui é índice como variável dependente. Olha o teste ADF. Olha a resposta que ele me deu. Ele deu não estacionariedade. Não vai estar cointegrado, né? Pois é, boa pergunta. Será que não? Ou talvez a cointegração não esteja no nível mínimo ali de confiabilidade. Não é essa a questão. Aí é uma discussão acadêmica que o couro está comendo. Na minha opinião, se eu vou usar Kalman, o Kalman já é um modelo cointegrado. Por quê? Porque ele vai correndo atrás de para onde está indo o resíduo. Então, ele não se afasta do resíduo. Porque a noção de cointegração é a noção da distância entre o bêbado e o cachorro. Existir ou não a coleira. Se o modelo de Kalman ele corre atrás do resíduo, tá ok? Você concorda que ele está sempre atrás do bêbado, que é o resíduo? A cointegração é a coleira. Não tem consenso, tá, Paulo, sobre essa decisão.
tá? Eu, Sérgio Ferro, estou cagando e andando se o teste ADF deu ok ou não, porque eu estou usando o modelo de Kalman. Porque, na minha visão, o Kalman já é um método co-integrado. Por quê? Porque ele vai atrás do resíduo. Para onde vai o resíduo? Ele vai atrás. Ô, Sérgio, mas se o Kalman ele vai atrás do resíduo, qual o ponto que os acadêmicos eles discordam disso? E por que eles discordam disso? Isso já não está bem claro, vamos dizer assim? Pois é, está claro para mim, talvez tenha ficado claro para você também, pela minha explicação. Sim. Né? Mas os caras... porra, cara, sabe qual é o problema? É que discutir com um matemático da matemática pura é uma tragédia, cara. Entendeu? Então, só explicando aqui rapidamente o que o Kalman faz. O Kalman faz mais ou menos isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Ele faz isso aqui, ó. Tá? Então, beleza, eu tenho aqui a média. Então, o que o Kalman vai fazendo? Ele vai estimando o valor para ter mais um. Então, eu tenho lá o resíduo, paraná. Aqui é o tempo. Eu já fiz todas as correções, já fiz a transformada de Fourier, já fiz o inverso da transformada de Fourier, estou aqui. Aí o resíduo está aqui. Tá? Aí eu vou estimar 3 valores para o resíduo. Quais são esses 3 valores que eu vou estimar? Mínimo, máximo e médio. Não. É o calmaria. Eu vou estimar a calmaria. Vou estimar a turbulência. E vou estimar o quê? O rompimento. Ou seja, eu tenho 3 estimações, eu não tenho uma só. Sim. Aí, vou olhar para cá. Qual vai ser o meu resíduo? O meu resíduo vai ser o resíduo da calmaria vezes 0,90, mais o resíduo da turbulência vezes 0,07, mais o resíduo do rompimento vezes 0,03. Tá? Ou seja, eu estimo 3 possibilidades e dou pesos a ela dependendo do estado que ele está atualmente. Então, ou seja, eu vou fazer uma média, o resíduo é uma média ponderada desses três valores aqui. Tá? Se ele estiver no estado 1, que é estado de turbulência, ele vai pegar o resíduo da calmaria multiplicado por 0,35, mais o resíduo da turbulência vezes 0,60, mais o resíduo do rompimento vezes 0,5. Esse vai ser o resíduo atual. Fui claro nisso ou não? Sim, sim. Ou seja, você concorda que o Kalman está seguindo o resíduo? De acordo com o estado que ele está? Está seguindo. Está seguindo. Entendeu? Então, o bêbado está indo para lá, eu estou indo para trás dele, velho. Se ele está indo para o rompimento, eu vou para o rompimento junto, eu vou morrer junto com ele. Exatamente. É isso que está escrito, é isso que está escrito aqui. Por isso a minha pergunta, se o Kalman já indica que ele vai atrás do resíduo... Pois é, eu concordo com você plenamente. Assim. Não consegui entender qual a dúvida, né, de quem não concorda com isso, entendeu? Pois é, também não. Ferro, tem uma última pergunta do relatório, uma curiosidade. Talvez seja, mas não, é estatística a resposta. Mas o relatório hoje estava dizendo que no WDO podia dar venda até 0,70, mais ou menos isso. Ah, não é a última parte, é isso aqui. Isso, exatamente. O limite superior é 0,73, né? Uhum. E o resíduo foi a 1,20. Uhum. Por quê? É um erro estatístico? É o que eles chamam de ganho de Kalman. Porque, assim, numa situação, o que você falou hoje, numa situação normal, que a gente não tivesse notícias importantes e um mercado mais ou menos normal, ele deveria bater no limite superior de 0,73. Uhum. Bateu no limite de 1,20, quase o dobro. Uhum. A minha pergunta é... Não... É porque o 0,73 eu não vou acertar, tá certo? Eu estou estimando. Tá. Eu não vou acertar.
Mas 1,20, ele voltou depois ou não? Voltou, bom, até a hora que eu acompanhei, depois eu fui almoçar. Voltou para 0,90, mais ou menos. Depois eu não sei se baixou no final à tarde, por exemplo. Mas ele bateu 1,20, aí ele voltou até 0,95, 0,93. 0,6 de tarde. 0,6? Mas não voltou para a média, de qualquer forma, né? Então, mas assim, você não teria sofrido como se você tivesse botado a 0,73 e ele tivesse topado logo, entendeu? Você ia sofrer, passar aquele calor, que calor faz parte, afinal de contas, a gente gosta de calor. Uhum. Né? Certo. Então, se a gente não gostar, a gente não estava no Gama Quant, né? E faz parte, cara, porque a probabilidade de eu acertar o 0,73 é 0, né? Então, eu posso errar aqui, né? Mas não é uma perda, não vai ser uma perda significativa. Então, imagina que tu tenha colocado no 0,80, no 1, no 1,20, no 1,40. Tu teria sofrido? Não. Talvez um pouco só, mas nem tanto, entendeu? Ele voltando para 90, aí deu legal, porque bateu a uma coxinha, exatamente, entendeu? Mas posso aproveitar a pergunta aí, Marciano, Claro. mas a tua pergunta seria de limite superior de 0,7, né? Uhum. E aí planejaria uma entrada em quanto, Marciano, nesse teu caso? Porque aí, pelo que eu entendi, o Sérgio entraria no 0,7, certo, Sérgio? Não, no 0,80. Isso, tá, mas enfim. Eu não entraria abaixo, eu entraria no 0,80. Sim, mas pelo que eu entendi, a lógica de quem está querendo correr mais risco é entrar abaixo desse valor para chegar no superior de 0,7 e depois voltar, ou não? Pode ser. Assim, quem botou no 0,7 e botou escalonado não perdeu dinheiro. Mesmo é que eu não coloco no 0,7. Raramente vocês podem ver que eu coloco no 0,7. Não, perfeito. É porque o Sérgio, pelo que eu entendi, ele vai entrar, vai dar uma margenzinha para cima, vai, sei lá, 0,8. A tua primeira tranche, tu vai botar, sei lá, 3, 4, 5 tranches. Uhum. Mas se o limite é superior, tu vai pegar só a primeira tranche, em tese. Não, eu posso, como ele falou que foi até 1,20, então eu pegaria a primeira, a segunda 1, a terceira 1,20, mas não pegaria de 1,40. Sim, Aí ele voltou para 0,90 e eu ganhei dinheiro. Não, perfeito. É que eu estou tentando, eu acho que eu li o pensamento do Marciano, e talvez é parecido com o meu, e talvez não esteja em sintonia com o teu, Sérgio. E essa é a pergunta para tirar essa dúvida. A priori, agora olhando o mercado, sabendo o comportamento, tudo bem, mas a priori tu entrarias no 0,8 aqui para a primeira tranche, por exemplo. Isso. E aí, como o mercado foi até tanto, deu tudo ok, tá? Da mesma forma, olha aqui, ó, no win eu não entraria no 0,8. Sim, no 1. Isso. Mas talvez o que algumas pessoas estejam pensando, e agora estou falando por mim, é que se eu estou pensando que o meu limite superior vai dar 0,7, ou 0,8, eu vou entrar abaixo disso para pegar todas as minhas tranches e ele voltar. Era exatamente isso que eu tinha pensado, tá bom? Embora eu sei que a coisa não é desse jeito. Não, mas é uma maneira de refinar isso. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. Mas o Sérgio não. O Sérgio entraria a primeira tranche pouco aí você tem que entender que eu sou um cara meio conservador, né? Então, por exemplo, nesse tipo de mercado como está hoje, talvez no mercado comum, talvez eu fizesse. Entendeu? Eu não vou dizer para você que eu não faria, não. Eu entendi o que você está colocando, mas como eu estou embutido ainda do cagaço, digamos assim... Estamos. Eu seria um pouco mais cauteloso. Mas talvez no mercado normal, e vocês me acompanharam em mercado normal de botar 50 mil, 60 mil reais, porra. Porque, o Ferro, pensa do lado contrário. O limite inferior está menos 1,26. Na boa, assim, a não ser que o mercado está muito turbulento, normalmente não chega a 1,30, né? Então daria para colocar, eventualmente, a menos, a 1,10, e deixar as tranches chegar até 1,40. Eu aqui, ó, principalmente por causa da aceleração do resíduo. Ele está com, tá vendo, ó? Ele tem um limite inferior de 1,26, ele tem uma aceleração negativa, ele tem uma velocidade negativa, mas uma aceleração positiva. Dá para botar ali no 1, menos 1, eu colocaria, não veria muito problema, não. Entendeu? Eu entendi o que você está dizendo, eu colocaria. Tá bom. Tá? Beleza. Mas a gente vai discutir mais esse tipo de coisa, tá, gente? Hoje é só a primeira vez, a gente vai discutir mais, a gente vai ter um monte de discussão, porque
para vocês poderem entender o que a gente vai fazer, entender isso aqui tudo, a gente vai ter que nos reunir várias vezes para aprender. Tá? Sérgio, rapidinho aqui. Eu entendi que se tivermos em calmaria e o resíduo for subindo lentamente, como ele subiu hoje, mais ou menos, né? O novo sistema não vai atuar, digamos assim, não vai ter essa movimentação no desvio que a gente vai colocar. Por exemplo, se a gente colocar um desvio, né? E ele for subindo na calmaria, vai continuar um desvio, certo? Uhum. Se acelerar, é que vai ser trocado o patamar, correto? Isso, mas vai continuar um desvio. Não, continuar um desvio, certo. Não estou falando só o seguinte, que vai mudar digamos assim, vai ter um fator que vai dizer assim, tá, pô, acelerou, então vamos trocar isso aqui para outra posição, não é isso? Uhum. Exatamente isso. Tá. Só para vocês terem uma ideia, é uma mudança de paradigma fodida. Tá? Por enquanto, vocês acreditem em mim, tá? Eu sei que muitos não vão entender. Por exemplo, hoje, tanto o WDO quanto o WIN passaram o dia inteiro dando compra. Mas o WDO não deu venda? Como variável dependente? Deu. Deu, né? Ficou boa parte do dia venda. Eu acho que ficou o dia inteiro em venda. Não, mas acontece o seguinte, ele abriu como? Cara, não lembro. Eu acho que ele estava em venda, porque... Não, beleza, a gente abre aqui o Gama Quant. Ele abriu em venda. Abriu venda. Acho que ele ficou o dia inteiro em venda. Pelo menos Vamos abrir aqui o Gama Quant. Abriu em compra. compra. Abriu em compra, hein? Abriu em compra, eu estou com ele aberto aqui. Abriu em compra. Abriu em compra, ele deu compra. E aí ele virou venda. Quem comprou ali ganhou dinheiro ou perdeu? Ganhou, pô. Porra, entenderam? Esse modelo ele é diferente, cara. Porque hoje você olha o preço que está agora versus o preço de fechamento das 18 horas do dia anterior. Agora não, agora ele é dinâmico. Ele está dizendo, caralho, compra os dois. Uhum. Entendeu? Tá? Deixa eu entrar aqui pelo simulador. Operações em análise, olha aqui, ó, o dólar. Né? Hoje a gente vai até às 10 e caralhada. Puta que pariu. Mas não tem problema. Era a minha última pergunta, Ferro. Não, tá tranquilo. Olha aqui, ó. Ele abriu lá embaixo, ó. Abriu em compra. Ele abriu em compra lá, 0,0, ficou negativo, aí depois ele subiu, foi lá para cá do caralho. Ou seja, ele abriu, tá? Eu consigo até mostrar aqui como é que ele abriu. Eu não tenho todos os dados, porque eu não consigo. Ele abriu às 10h10, ele estava em menos 0,86. Tá? E ele foi para 0,663. Até a última coleta que eu consegui pegar. Tá? Porque ele voltou, né? Voltou lá para 0,60 e tudo. Então, até a última coleta, a primeira coleta que eu consegui fazer, porque eu faço um monte de coisa, a primeira coleta foi às 10 horas e 10 minutos. Ó. Tá vendo? O resíduo do WDO estava negativo em 0,86. Às 10h10, se olhar no Gama Quant, devia estar dando venda. Cadê o horário? Oh, meu Deus. Desculpe, mas eu tô... Velho, é uma desgraça, cara. Não tem horário aqui, né? Lá embaixo. Para trás. Esse aqui, 10h10, ó. 10h10, olha lá, o máximo foi 0,36 positivo. O meu estava dando menos 0,86. E ele dizendo, compra essa caralho. Ou seja, vocês vão ter que mudar o paradigma de vocês, cara. Não interessa como é que fechou ontem, entendeu? Se mandou comprar para comprar, porra. Ia ter dado lindo, viu? Entendeu? É isso. Se mandou comprar para comprar. Não interessa como é que fechou ontem, caralho. Por quê? Porque agora é um processo contínuo, direto.
o resíduo não vai interessar para você, né? Se ele der para comprar, sei lá, no 1,40, você compra no 1,40. Se der para comprar no 20, você compra no 20 e compra. Exato, foda-se o resto, entendeu? Não interessa o preço de fechamento de ontem, entendeu? Não interessa. Ele não vai olhar para o preço de ontem, ele vai pegar o banco de dados inteiro, vai avaliar e vai dizer, caralho, é para comprar. Tá? Olha aqui, ó, eu vou mostrar o banco de dados para vocês verem. Ó. O banco de dados, ele não tem data, porque o Kalman não consegue ler. Ele tem número índice. Então, cada valor desse aqui é um candle. Tá? Então, por quê? Por que eu não posso usar data? Porque se eu, por exemplo, fechar às 18 horas e reabrir às 9, o Kalman vai entender o seguinte, puta que o pariu, das 18 horas de ontem às 9 horas de amanhã, o preço não mudou. Entendeu? Ele vai pegar o último preço e vai replicar até as 9 horas da manhã, quando aparecer o primeiro preço de abertura. Aí vai distorcer a porra toda. Distorce tudo, né? Exatamente. Então, quando você for trabalhar com Kalman, não tem data. As datas são números. Cada número desse aqui é um candle. Esses candles são de quantos minutos, Sérgio? Esse aqui é de 60. Tá? Eu tenho de 60, de 15, de 5 e de 30. De 5, de 15, de 30 e de 60. Tá? E aí eu estou testando aquele que eu acho que é mais relevante para a gente, entendeu? Aí só os testes para fazer. E ele retrocede 60 candles. Isso, por exemplo, aqui, ó. Ah, perfeito. Aqui embaixo, ó, ele está como número porque ele está sem cotação, tá? Aqui, ó, a cotação está 0. Então, esse aqui é o preço de fechamento do dólar e do índice que o sistema não atualizou ainda. Só isso. Perfeito. Tá? Esse aqui é o candle, é o fechamento do candle, faltando 15 minutos. Esse aqui é de 1 hora, perdão. Desculpe. Esse aqui é 18 horas, que não aparece aqui. Esse aqui é o preço de fechamento do candle das 17. E esse é o índice de fechamento do candle das 17 horas. Esse aqui é o preço de fechamento do candle das 16. Esse aqui é o preço do fechamento do índice das 16 e assim sucessivamente. Entendeu? Então, vocês podem ver que são números índices. Ele não sabe quando é um dia, quando é outro. Para ele, a sequência ela é praticamente contínua, digamos assim. Os HFTs usam tick by tick com números extremamente grandes. Entendeu? Uhum. Eu sei. Ô, Ferro, tem ideia de como vai ser a implementação das regras? Porque vai mudar tudo, né? A gente não vai colocar mais desvio padrão. Isso eu vou pensar na forma... Não, pode ser desvio padrão. Eu queria botar a probabilidade, você vê que eu tirei. Né? Porque o menino lá, aquele que é suíço, como é que é o nome dele? Andrés. O Andrés. O Andrés falou, eu queria ver o gráfico e tudo. Eu falei, então tá bom, então vou manter no formato de resíduo. E aí é a mesma coisa, pô. Eu comprei o resíduo foi para a média, estou ganhando. Vendi o resíduo, se afastou da média, estou perdendo. Não muda nada. Sérgio, só para explicitar, hoje o Gamma Way estava no 0,71 para venda. Venda. Do WDO. 0,71, bem perto do 0,73. Eu sei que não tem nada a ver, mas... Foi uma coincidência. O Gamma Way. Até porque são modelos bem diferentes. Né? Porque o modelo que vai para vocês no relatório, ele usa a transformada de Fourier, entendeu? Eu uso esse gráfico também, que eu sempre estou olhando esse gráfico, estou vendo a subida ou a descida, vejo o tamanho desse pequeno... É meio ruim de olhar só, mas normalmente não, eu sempre começo lá perto do 1 e vou até perto do 90%, 90% a 95%
Uhum. da escala ali que você tem no gráfico. Eu acho bem interessante. Uhum. É E lógico. aqui o restante do relatório é o dicionário de termos que se referem à cointegração. Se alguém tiver dúvida, é só ler aqui, né? E depois o glossário da cointegração da tríade, aqui ainda da cointegração, claro. Depois a tríade dólar, índice e juros, só para indicar para vocês qual é dentre os três, os mais importantes de você olhar. Só isso. É isso que o relatório faz. É te dar um caminho. Cara, fica de olho ali no dólar futuro, entendeu? Né? Fica de olho no DI, que é o motor de ajuste. Né? É isso. É só isso que a tríade faz. Entendeu? E ele mostrou que existe uma distorção hoje grande, entendeu? E que algum dessas variáveis provavelmente levaria ou a um ponto de equilíbrio, ou talvez uma esticada extrema de atingir até o 4,07 desvios. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque o Hurst, ele deu um número lá, maior do que meio. Então, ele está à deriva. Então, ele está à deriva, significa que ele pode voltar para a média, ou ele pode ir para a casa do caralho. Ir para a casa do caralho, ele pode ir para 4,07. Ou seja, ele mostrou que hoje o mercado estava muito desequilibrado, dados os dados de ontem. É isso. Né? Então, se preparem, tá? Porque vem merda aí. Tá? Vem merda boa, né? Deixa eu só mostrar para vocês um negócio interessante. Tem surpresas. Não, o WIN está muito defasado. Tá? Ele está muito defasado. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um negócio para vocês, que é um negócio bastante interessante. Deixa eu ver o meu bloco de notas. Aqui, ó. Esse modelo aqui, ele tem uma API direto com o Banco Central, direto, tá? API com dados do Banco Central, tá? E ele mostra toda a decomposição de inflação, tá? Inclusive, dado o relatório Focus, para estimar a inflação fechada para 2026 e a projeção de inflação para julho, e aí, vira e mexe, eu posso mexer. Esses valores aqui, eles vêm direto do Banco Central, mas eu posso alterar qualquer um desses valores aqui. Tá? Então, por exemplo, o Focus atual, ele estima a inflação em 2016 de 5,30, mas me desculpem, dado as informações do próprio Banco Central, o número atingido é 4,18. Alguém está mentindo. Eu falo essas coisas, né? Eu acho que eu tiro isso do nada. Mas o que você está achando? Que o Banco Central está, no relatório Focus dele, está mais pessimista do que... Não, eu acho que eles não sabem fazer conta, cara. Simples. É mais simples do que isso. Só acho que eles não sabem fazer conta. Porque essas contas não são fáceis, cara. Isso aqui envolve, uma série de equações que você vai derivando, vai cair numa matriz hessiana. É um show de horror, cara. Não é fácil isso aqui. Isso aqui é um negócio muito complicado de ser feito. Tá? E para quem fez faculdade de economia, deve ter feito esses modelos inúmeras vezes na unha, né? Quem fez economia faz, lá os modelos, pega lá, curva de Phillips, modelo mercado de bens e serviços, e vai decompondo. E aí está aqui, ó. Esses dados são dados oficiais do Banco Central, que estimam uma inflação de 4,18. O mercado estima uma inflação de 5,30. Alguém está mentindo. E, dadas as próprias informações
da pesquisa Focus, ok? Eu não sei de onde, quer dizer, na verdade eu sei, mas eu não posso falar, tá? Esse 5,30 aqui, ele é contraditório aos outros componentes da pesquisa Focus. Se você pegar os componentes da pesquisa Focus, você vai enxergar uma inflação de 4,18 e não de 5,30. Eu vou contar, já comecei mesmo, eu tomei remédio para dormir, já tomei o grog aqui, então eu vou contar. Eu trabalhei num banco francês, né? E eu tinha um grande amigo meu, que o cara era economista do banco. Eu perguntei, cara, como é que você manda lá pro Focus o teu... Que o cara é obrigado a mandar, né? Não é uma opção. Como é que você manda para o Banco Central lá os dados do Focus? Aí ele falou, pô, eu ligo para uns amigos e digo, o que tu vai botar? O cara, vou botar tanto. Então, beleza, vou botar também. Aí liga para o segundo, que sai, ele faz uma média, pronto, esse é o que eu vou mandar. Esse era o estudo econométrico do cara. Ligar para os amigos e perguntar o que o cara vai botar. Que merda, hein? Bem uma merda, né? Que merda. E o cara, economista-chefe de um dos principais bancos franceses do mundo. Mas, Sérgio, ninguém dá uma olhada nas estatísticas do FGV, IBGE, etc.? Porra nenhuma, cara. Cara, assim, eu queria que vocês fossem, na próxima encarnação, trabalhar numa mesa de mercado financeiro, com a capacidade que vocês têm como pessoas, para vocês terem uma decepção, assim, enorme. E esses caras que falam para onde a gente meteu no dinheiro, né, cara? Essa que é foda. Aí eles colocam 5,30 e dizem, não, tem que manter a taxa de juros alta porque a inflação está descontrolada. Só que se você pegar e for fazer conta, chega nisso aqui. Ó. É isso. Entendeu? O pior é que se você pegar essa inflação aqui e botar no... Eu tenho outro relatório aqui que estima o PIB, tá? Mês a mês. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Dado as informações que o mercado fornece, quanto tinha que estar a taxa Selic? 11,30, né? 11,30. Tá? Ou seja, o modo direto de estimar a Selic. Estimar, não sou eu que estou estimando, não, cara. Eu estou usando os dados oficiais. Dados oficiais, a taxa Selic tinha que estar em torno. Quanto? 11,32. Ela está em 11,32? Não. Não está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui e eu vou inverter. Eu quero o PIB. Dado que a taxa Selic está 14,5, mantidos as variáveis do próprio Banco Central, o PIB deveria crescer quanto? 8,52. Exatamente. Alguém está mentindo, cara. E aí aquilo que tu disseste no início da semana, que nós vamos ter uma surpresa positiva no IN aí, de onde é que vem isso aí? Vem porque o IN está muito defasado em relação a dólar e DI, porra. E tu acha que tem surpresa do Copom ou não? Não acho que é surpresa. Cara, cedo ou tarde, do nada, o mercado vai perceber isso, né, e vai sair tomando, porque as ações ficaram muito baratas, só isso. Entendeu? É isso. E a gente vai ver essa bolsa de novo dos 200 mil pontos. Eu avisei isso lá no grupo de mentorados. Falei que a gente aguarde, porque a gente vai fazer uma posição compra, porque eu acho que essa porra desse índice vai lá para cá do caralho. Eu acho. Mesmo em ano de eleição. E não é subir por questões em termos reais, não. É subir porque ela precisa de uma correção. Mas, Sérgio, esse juro alto mantido além da conta pelo Banco Central não acaba inibindo o investimento em ação?
acaba inibindo o investimento em ação. Aí eu te pergunto de uma forma muito simples, tá? Porra, inibe o investimento em ação, mas se a ação estiver muito barata, não vale o risco? Se ela for dar um pulo, vale o risco que passa da Os taxa Selic. 14,5, exato. Entendeu? É isso, cara. Esses números aqui é uma API com os dados do Banco Central, uma invenção minha. Né? Seria legal toda segunda-feira, na live de segunda, eu abrir para mostrar para vocês. Né? Porque ele puxa todos os dias essas informações. Se mudar Bom, então, alguma coisa. o pessoal do Banco Central está pior do que eu pensava, né, César? Dá para ver isso aí lendo. Por isso que quando eu critico, eu não queria nem mostrar isso para vocês, cara. Por isso que quando eu critico, porra, cara, eu tenho razão, velho. Eu sei o que eu estou falando, cara. Porque isso aí até eu que não sou economista, porra, com 14,5 o Brasil não está crescendo 8,52 de PIB. Pois é, não, agora vamos reduzir aqui. Você acha que isso é burrice ou má fé? Cara, eu acho que é burrice, cara. Deixa eu reduzir aqui a taxa Selic para ver o que acontece com o PIB. Será que a intenção deles em fazer isso não é mascarar alguma coisa, Sérgio? Oi? Será que a intenção desses números aí não é... Eles não têm a intenção de mascarar o mercado, vamos dizer assim, de colocar uma coisa que realmente não está acontecendo? Cara, não sei. Eu mexi aqui no lugar errado, peraí. Olha lá. Pô, se houver uma redução na taxa Selic, por exemplo, que estava aqui, ó. Né? Esse aqui é a posição 14,5. Se a taxa Selic cair, por exemplo, meio, botar meio, pode ser? Olha para onde vai o PIB segundo o Banco Central. Aonde? Isso aí. Oi? Aonde? Com PIB de 9,05? Não existe. Nem a China. Esses caras estão fumando maconha, velho. Esses caras estão fumando maconha, não é possível. Cara, 3 aí, 3,5 já estava forte. 9. Não faz o menor sentido, assim. Então, por isso que eu não gosto de discutir essas coisas, porque aí o pessoal leva para viés político, não quer fazer conta, entendeu? E aí fica difícil de debater com quem... Aqui, cara, não tem viés político, isso é só conta, cara. Tem viés político isso aqui? É número, só número e cálculo. Isso é conta. Acabou. Matemática pura, né? Pura. Isso é modelo de otimização macroeconômica, como a gente chama. Isso não é invenção do ferro, isso se usa no mundo inteiro. Ô, Sérgio, uma pergunta. Eu tinha como parâmetro, né? Por exemplo, se as ações estão caindo, é porque o gringo está indo embora. Tá? Aí as ações começam a subir, é porque o gringo está voltando. Você está me dizendo que, como o yen está muito defasado, ou seja, as ações estão muito baixas, muito baratas, qual é a relação entre esse negócio aí da bolsa subir e descer, tirando o gringo da equação? Pois é, mas aí você está sendo, digamos assim, talvez inocente nesse processo. Quer dizer que as ações só sobem por causa dos gringos. Eu entendi assim, né? Que quando eles começam Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso acontece quando você vê o dólar caindo e o índice subindo para caralho, porque está entrando gringo. Entendeu? Mas vocês não podem se esquecer que os maiores detentores de ações do mercado brasileiro são o quê? São os gringos. Brasileiro. São os fundos de pensão, porra. Entendeu? São os fundos de investimentos em ações. Né? A hora que esses caras decidirem comprar, acabou. Não tem a ver com o gringo. O mercado de índice não depende só do gringo. Entendi. Entendeu? Então esses fundos eles ficam manipulando, então, o valor das ações? Não, eles estão esperando uma melhor oportunidade. Quer dizer, a gente teve um processo de guerra, né, que pode gerar inflação de oferta. Né? Isso retraiu o mercado, a bolsa caiu, mas, cara, a guerra acabou. Entendeu?
essa porra vai voltar. Na minha, posso estar errado, cara. Aliás, eu erro pra caralho, né? Mas eu acho que isso vai acontecer. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu erro, cara. Zero. Todos nós erramos. Entendeu? O que a gente tem que fazer é um estudo técnico. Porra, vai subir. Não subir, porra, ok. Faz parte errar, né? Eu não estou tentando adivinhar. Estou fazendo um estudo técnico sério. É isso. Porque você trabalha com os dados que você tem, né, Sérgio? Com todo mundo, Isso, né? Você isso. trabalha. Se amanhã aparecer outra coisa diferente, aí não tem como, né? Exato. Tá bom, galera? Deixa eu ir, cara, que eu tô morrendo de sono, gente. Eu acordo 5 horas da manhã, cara. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Eu fico super... Para mim, cara, é um prazer, assim, eu ficaria com vocês até meia-noite fácil. Mas realmente eu preciso... Vai lá descansar, Sérgio. Não, porque, cara, assim, para mim é uma alegria imensa, cara, assim, essas aulas, cara. Eu gosto pra caralho. Aula, bate-papo, né, Sérgio? Exatamente, porque não é aula, entendeu? Um bate-papo. E aí fica muito parecido com os cursos de mestrado que eu fiz, né? Porque aquela hierarquia professor-aluno, ela vai diminuindo à medida que você vai subindo na educação, né? Então, você é muito submisso à professora quando você está no ensino fundamental, é menos submisso no ensino médio, mas ainda é submisso. No ensino médio já existe uma relação um pouco melhor com o professor. Porra, na universidade a relação é quase igual, cara. Né? No mestrado, a relação é rigorosamente igual. Entendeu? Assim como no doutorado. Entendeu? E é o que a academia tem que ser, cara. Então, Eu agradeço. A minha relação com vocês, cara, é uma relação, porra, não é de professor para aluno, cara, é uma relação de troca. Mas é muito bacana, viu, Sérgio? Bom, eu, pelo menos, até aprendido muito aí com você. É muito bom mesmo. Tirou as palavras daqui, assim, eu agradeço muito ao Sérgio e aos colegas aí, eu aprendo muito sempre com vocês, é um prazer. Cara, eu aprendo também, cara, por incrível que Muito pareça. Pode achar que não, mas eu aprendo também. Todos nós, né? É isso aí, Sérgio. Boa noite, senhores. Por isso que esse grupo é foda. Galera, obrigado aí, eu realmente estou morrendo de sono. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.